Então, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro deste mês de novembro, numa parceria com a Marcha da Negritude Unificada da Paraíba. O projeto é esta roda de conversa com o tema, né, do racismo linguístico. E nós vamos ter aqui a participação do Aldenor Souza. E eu vou pedir só para a gente fazer essa dinâmica, tá? Quem está aqui na sala, abre o microfone, né? Se quiser, abre a câmera, se apresenta, né? Já fazer bem nesse formato mesmo, né? De roda de diálogo. É isso, eu sou Elizabeth, sou uma das idealizadoras deste projeto, sou IAO, no Ilha-Shell de Tal-Faciná, na cidade de João Pessoa, aqui na Paraíba. E sejam todos e todas bem-vindos. Oi, boa noite a todos e todas. Sou Marli, Marli Soares, né? Tá bom? É bom dar sobrenome, né? Nomes e sobrenome. Também faço parte da marcha, tá? Da Negritude Unificada, tá bom? Estamos aqui, estamos juntas. Olá, boa noite. Todos me escutam, né? Eu sou Leonardo Silva, sou um dos organizadores da Marcha da Negritude Unificada da Paraíba, né? Também sou do movimento estudantil, também faço parte do coletivo Rebeldia, também faço parte dessa galera que estava lá fazendo uma resistência na ocupação, né, da UFPB, né? Dizendo que não queremos intervenção ideológica na UFPB, né? E estamos aqui nessa jornada de luta, né, prestigiando aqui esse evento com as Iabás, né, desejando a todos uma boa noite e desejando um bom evento a todos e a todas. Eu me apresento ou você vai tem uma sequência, né, que você vai fazer pedindo falas? Não, acho que fica à vontade, assim, tem a Fernanda, tem o Ronald também aqui, que é assistência técnica, né, mas aí se ficarem à vontade, a Fernanda eu gostaria que ela se apresentasse, porque eu não a conheço particularmente, né, vi a inscrição, gostei de ver a inscrição, junto com outras pessoas, se ela puder dizer nome, de onde é. Oi, boa noite. Meu nome é Fernanda. Eu sou a Bian e sou estudante de Direitos Humanos e me interessei muito pela temática, por isso que eu solicitei a participação. Você é de onde, Fernanda? Eu sou de São Paulo, Itapevi, São Paulo. Ok, bem-vinda, que bom. Obrigada. Não gosto. Eu vou me apresentar, então. Meu nome é Aldenor, eu sou vinculado também ao terreiro de Paimano de Oxóssi, o Ilha-Shell de Tal-Faciná. Sou atualmente vinculado e sou o ebome da casa, né? Ano passado eu me tornei ebome. Além disso, da minha vida espiritual, eu sou também servidor técnico administrativo na UFPB. Sou vinculado ao setor de estudos e assessoria a movimentos populares, o CEAMPO, que é um setor da UFPB de resistência que remonta aos anos 80. Ele surgiu nos anos 80 justamente com essa motivação de pessoas que eram ligadas a algum tipo de movimento popular e que, dentro da universidade, viram a possibilidade de construir algo no sentido de manter um vínculo
com os movimentos, mas dentro de uma instituição pública, né? Na perspectiva de uma instituição acadêmica. E aí, basicamente, os trabalhos que nós desenvolvemos lá são de cunhos extensionistas, né? Nós trabalhamos com a extensão universitária, e aí, no encarte, quando eu fui perguntado como é que eu gosto de me identificar, eu gosto justamente de me identificar enquanto extensionista popular universitário. Por quê? A perspectiva de trabalho que nós desenvolvemos lá é exatamente da educação popular, na perspectiva da educação de Paulo Freire. E aí, se eu continuar falando, eu já vou entrar no tema. Eu não sei se... Então, Ronald, você vai se apresentar? Fique à vontade. Aí a gente passa a bola de novo para o Aldenor. Ronald não disse, mas ele é organizador do Festival Preto, aqui da Paraíba, um dos organizadores, e também é coordenador do Falando do Axé Paraíba, que é uma parceria, é um dos braços do grupo de estudos Braulio Goffman, coordenado no Rio de Janeiro pelo Ogan Jassanã, mas hoje ele está nos assessorando aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que se inscreveram. E é meu companheiro, tá, gente? Há 8 anos já. Então, tá fazendo essa força. Então, assim, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, a todas as pessoas que se inscreveram. Ao todo foram 15 pessoas inscritas, né? Mas a gente sabe que a dinâmica da vida, às vésperas de uma eleição, não tá fácil. E aí eu quero agradecer desde já meu adupé, ao Dodô, né? Como ele gosta de ser chamado, meu irmão, meu ebome, meu mais velho. Então, é de fato uma alegria tê-lo aqui conosco nessa noite. Fique à vontade, a sala é toda sua. Boa noite mais uma vez. E eu queria agradecer de antemão o convite do projeto Iabás, em nome de Elizabeth, que foi quem fez esse convite, que surgiu exatamente de várias conversas que nós temos na vida. E aí, dentre essas conversas, ela já sabia que eu trabalho na área de linguagem, né? A minha formação acadêmica, né? Eu acho que a gente acaba tendo que falar um pouquinho desse universo para poder desenvolver as nossas reflexões. E aí a minha área de formação é essa, né? Eu sou de letras, fiz especialização também na área de linguagem, e já tem 3 anos que eu terminei o mestrado. Às vezes, né? Faz tanto tempo que eu nem tinha me tocado que já fazia tanto tempo, e também na área de linguagem, de linguística, né? Então, eu posso dizer que essa área realmente da ciência é a que eu venho me debruçando ao longo dos últimos anos, né? E, mais recentemente, reflexões que têm a ver com negritude, com a pauta do racismo, com a pauta das identidades, ela está ficando cada vez mais ouriçada em mim. E, mais recentemente, o tema do nosso encontro de hoje à noite surgiu exatamente a partir de uma motivação, uma provocação feita por uma professora da UFPB, professora Solange, né, que ela é do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que ele tem em várias universidades no Brasil. Na UFPB nós temos também, e ela é uma das professoras vinculadas. E numa dessas reuniões virtuais, que já foi agora, nesse momento de isolamento social, ela sugeriu a leitura de uma obra feita recentemente, no ano passado, na verdade, que é tema de
de mestrado de um rapaz chamado Gabriel Nascimento, e que se chama Racismo Linguístico. Quando ela sugeriu, veio um clique, porque eu fiz, nossa, finalmente alguém está falando de alguma coisa que tem totalmente a ver com aquilo que eu já venho estudando academicamente, mas que tem a ver com motivações mais recentes e que conseguiu unir os dois temas, e que a gente, quando para fazer reflexões, tem muita coisa para ser discutida, sabe? E aí, claro, já partindo um pouquinho para a gente falar sobre o que vem a ser esse racismo linguístico, do que a gente está tentando abordar na noite de hoje, a gente fatalmente vai esbarrar por diversas áreas de conhecimento e áreas de ciências que estão envolvidas nessa discussão. E aí eu já estou até puxando todas as pessoas que estão aqui na noite de hoje para que elas façam contribuições, porque se por um lado eu venho fazendo reflexões maiores na área de linguagem, por outro lado, as reflexões sobre racismo, identidade, negritude, elas são bem mais recentes. Então, eu acho que, por exemplo, Fernanda vai trazer contribuições na sua área de direitos humanos, Marli na área de movimento de mulheres, porque se tem uma coisa que eu já posso dizer a priori, já de antemão, é que eu estou dando realmente preferência em ler mulheres pretas, porque elas são quem realmente, quando eu leio, eu sinto vários socos no estômago de coisas que fazem sentido, né? E aí, vamos lá. Eu acho que a gente pode começar a noite de hoje, já para fomentar mais que tipo de reflexões unindo esse tema, né? Raça e linguagem, ver o primeiro vídeo, que aí esse vídeo, ele é especificamente aquele soco no estômago que a gente não gosta, que é, obviamente, alguém representado pela branquitude fazendo as suas ofensas em alto e bom tom, né? E que acha que pode falar o que vem à cabeça e que não há consequências, né, para determinado tipo de fala. Esse exemplo, mais especificamente, aconteceu aqui na cidade onde, pelo menos, onde o projeto Iabás surge, que é na cidade de João Pessoa, na Paraíba, né, e é recente, ele é de, pelo menos no YouTube, quando eu vi, ele foi subido, né, nessa plataforma em outubro desse ano. Então, eu acho que o fato deve ter acontecido por volta dessa data que está colocado lá na plataforma do YouTube. E aí, Beth, me ajuda. Eu coloco, você já pode... O áudio. Eu vou tentar colocar por aqui, tá certo, gente? Vou deixar meu áudio aberto, que aí vocês vão ouvir. Certo, e eu vou fechar o meu áudio por enquanto. Se vocês estiverem vendo, vocês me avisem. Vocês estão vendo? Não. Vai acontecer aí. Estão vendo? Ok.
Ok, apareceu o áudio, só tá cortando, mas já apareceu. Essa pode ser uma dificuldade nossa do áudio cortar sim. Era isso que eu estava dizendo para o de novo. Pode filmar. Eu, Luzia Sandra de Medeiros, solteira. Ou Luzia Sandra de Medeiros Dias Benjamin, casada. Sou a maior racista do planeta Terra. Odeio a raça negra. Odeio. Vocês são bandidos, ladrões. E digo mais. Digo as palavras que foram ditas há muito tempo atrás. No dia que o ser humano cometesse um crime contra um animal, qualquer crime cometido contra esse animal seria um crime contra a humanidade inteira. Por isso que dá a humanidade inteira de focinheira na cara, que a humanidade merece. Estar de focinheira na cara, estarem de falecidos. Todos vocês falecidos, porque fizeram tanto golpe, o Titanic já afundou, e o Na reprodução do vídeo, realmente o áudio ficou entrecortado, e aí eu não sei se o grupo conseguiu entender, pelo menos a ideia geral do que a mulher estava falando. E aí eu queria que vocês dissessem se seria interessante repassar, tentar repassar de novo através do meu link, ou vocês conseguiram entender a ideia, ou se vocês já conheciam esse vídeo, porque ele repercutiu. A gente conhece tantos que já ouvimos tanto, né? Porque foi tão repercutido, né? Foi tão repassado. Eu acho que todo mundo, todos já. Eu não sei a menina de São Paulo, né? Fernanda é de São Paulo, né? Mas quem é daqui da Paraíba sabe muito bem desse fato. Quem é daqui da nossa região? Fernanda, sim. Eu realmente não tinha visto ainda o vídeo. Do meio para o fim, eu consegui entender um pouquinho do áudio. Da parte que ela falou o nome dela completo e disse que ela era a maior racista do mundo. Isso. Bom, mas basicamente a ideia que ela passa é exatamente essa, né? No início, a situação é a entrada de um banco, né? Como repercutiam em mídias tanto alternativas quanto em mídias mais oficiais, mais de mídias de massa daqui, em João Pessoa e também na Paraíba, foi essa mulher que se identifica como nome de solteiro, nome de casada, e aí ela verbaliza que a pessoa que está com ela, aparentemente seu marido ou alguém próximo, não deve nem trocar nenhuma palavra com aquele preto, aquela preta, com aquele negro, aquela negra. Não dá para entender direito, né? E que nenhuma palavra pode ser trocada ou deve ser trocada com essa pessoa, porque a pessoa que está acompanhando essa senhora não tem nada a dizer para pessoas negras, sabe? E quando a gente para refletir isso é muito forte, né? Que palavras são essas que são proibidas de se trocar com qualquer outro ser humano, né? E aí eu já começo a fazer a ponte da conversa do que estamos tentando construir na noite de hoje, no sentido de já identificar, acho que é uma das principais características do racismo, né? Que é, Silvio de Almeida, ele fala muito no sentido de entendermos que quando você sofre racismo, a principal característica é você tirar a humanidade da pessoa. Quando você entende que aquela pessoa não é mais humano, você pode ignorar simplesmente, ou simplesmente não dirigir a palavra.
das maiores características que nós, enquanto seres humanos, atribuímos a nós mesmos, acho que a linguagem é aquela atribuição que nós defendemos com maior senso comum de que ela é uma particularidade muito própria da espécie humana, né? Então, quando você diz a uma outra pessoa de que ela não pode falar, não há nenhuma palavra a ser trocada com aquela pessoa especificamente, você está sendo muito objetivo em tirar a humanidade daquela pessoa e entender de que ela não pertence ao grupo que você está pertencendo, que é do ser humano que consegue se comunicar, ou que consegue trocar ideias inteligíveis, né? E aí, mais à frente, no discurso da mulher, ela reforça, na verdade, essa linha de raciocínio quando ela faz uma alusão à focinheira. E aí não dá para entender muito bem qual é o ponto, porque primeiro que está cortado, né, o vídeo, ele não contempla a fala inteira da mulher, mas o vídeo, ele mostra que a linha do raciocínio que ela segue é exatamente em tentar demonstrar que, talvez, e eu acho que é isso que ela quer dizer no fim das contas, é de que por causa e por responsabilidade de pessoas negras, é que hoje nós estamos na situação de pandemia, e nós temos que usar o que ela chama de focinheira. E aí ela responsabiliza essas pessoas que não se podem trocar a palavra como sendo aquelas responsáveis. Ela joga a responsabilidade, né? E isso é muito forte. E aí, nesse exemplo, a gente já começou a puxar algumas questões que levam em consideração a discussão de raça e já fazendo um entrelaçamento com o campo da linguagem, né? Quando a gente está falando especificamente de linguagem, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos que são interessantes reforçar, entender um pouquinho do que se tem falado e do que se sabe sobre a linguagem, para a gente entender em que situação nós estamos hoje. Então, basicamente, no campo da linguagem, nós tivemos 3 grandes perspectivas. A primeira grande perspectiva de entender a linguagem foi de entender que ela era um fruto do pensamento, né? Eu penso algo aqui na minha individualidade, e através da linguagem eu coloco esse meu pensamento para fora, e aí eu consigo exprimir o meu pensamento. Essa foi uma grande premissa inicial de entender qual é o significado, qual é a função da linguagem. E aí eu não vou levar em consideração de que essa premissa está remontada aos gregos, porque quem já lê um pouquinho Abdias do Nascimento já sabe que isso muito provavelmente é mentira, né? Você sabe, a gente, muito provavelmente, quem pensou essa premissa foi alguma pessoa preta, né, vinda do continente africano, talvez muito provavelmente do Antigo Egito, e toda a nossa história de conhecimento, ela está sempre remontada a essa ideia dos gregos, e os romanos, mas a gente sabe que muito desse conhecimento ele foi raptado, né? E aí, como segundo grande perspectiva de linguagem, nós temos a ideia de que a linguagem ela serve para comunicação, né? E aí nós temos as grandes teorias de comunicação. E aí eu não vou conseguir me aprofundar em todas essas teorias. No máximo, a que eu vou conseguir falar é aquela teoria clássica que a gente estuda, todo mundo já minimamente estudou no ensino fundamental ou no ensino médio, que tem a ver, né, com o receptor, o emissor da mensagem, e aquela seta que saía do emissor para o receptor, e a ideia de que a comunicação acontece através da linguagem e que essa linguagem ela serve para isso, né? Ela é direcionada.
E aí, ela ainda é muito forte nos dias de hoje. Por quê? Os meios de comunicação, sejam eles na perspectiva das as mídias alternativas, progressistas, ou as grandes corporações e mídias de massa, elas ainda, quando vão pensar em passar, em transmitir uma mensagem, elas têm que levar isso em consideração, e faz sentido. Por quê? O jornalista, quando ele está pensando em passar uma determinada notícia para os seus leitores, ele não pode pensar que ele vai ter que enviar uma mensagem e esperar que a pessoa mande sua dúvida para ele responder mais uma vez. Não, ele tem que ser muito claro, muito conciso, trazer as informações da forma mais objetiva e de uma linguagem que tente ser a mais simples, mas não necessariamente sendo com pobreza de vocabulário, mas que ela seja objetiva e que ele saiba que muitas pessoas vão entender aquilo que ele quer dizer. Obviamente, nos dias de hoje existe uma atualização, e é por isso que eu estou falando da teoria clássica da comunicação, né? Porque atualizando essas discussões, a gente sabe que, por exemplo, as mídias, quando lançam determinada notícia, elas podem ter uma resposta imediata das pessoas que leem determinada notícia e ver o posicionamento das pessoas que entendem ou que não entendem, que concordam ou que discordam, né? Mas, de antemão, ainda assim, a pessoa que escreve, a pessoa que está pensando em passar uma mensagem, ela está pensando em passar a mensagem e entender que o que ela vai falar vai ser 100%, ou a intenção é essa, né, 100% compreendido por quem quer que seja. E a terceira grande concepção que nós temos nos dias de hoje da linguagem é exatamente entender que a linguagem ela não é uma expressão do pensamento, porque isso é muito limitado, não é também apenas só uma mensagem direcionada de um emissor para um receptor, mas ela precisa ser uma construção de sentido. E aí, olha como casa com esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, ao vivo, né? Quando a Elizabeth me perguntou qual seria a melhor perspectiva de trabalho para uma conversa sobre racismo, racismo linguístico, eu não tive dúvidas em entender que a roda de diálogo, a roda de conversa é a melhor perspectiva. Por quê? Porque se eu estou falando aqui agora, automaticamente eu estou também esperando que vocês me digam se vocês estão acompanhando ou não a linha do raciocínio, porque caso estejam acompanhando, eu desenvolvo o raciocínio. Caso não estejam acompanhando, eu tento reformular aquilo que eu acabei de dizer em outras palavras para poder ver se todo mundo consegue caminhar no mesmo passo. E caso estejam todos entendendo, ver se estão ou não de acordo com o que eu estou dizendo, se faz ou não sentido. Então, toda essa complexidade, ela faz parte do que a gente entende hoje de qual é realmente a função da linguagem, né? Essa construção de sentido. Tá. E aí, dito isso, já essa é uma deixa, né? De que eu fico esperando que vocês, a qualquer momento, façam falas, interrupções. Esse papo agora que eu acabei de falar, ele é bem da área de linguagem. Se você é da linguagem, chegaram pessoas aí, né? E você tem contrapropostas ou contra-ideias ou algo a acrescentar, já se sintam à vontade, tá? Se você acha que já pode fazer também pontes com a sua área de estudo, de conhecimento ou vivência pessoal, também já pode trazer contribuições. E aí, se ninguém falar nada, eu vou continuar falando, tá? Não, eu quero só falar uma coisa que você estava falando, né, da construção de sentido.
antes de fazer a graduação em serviço social, eu fiz metade do curso de letras na Universidade Federal da Paraíba. Né? Não cheguei a concluir. E eu lembro muito de quando estudava, né, essa perspectiva da linguagem como construção de sentido era algo assim que a gente via a passando, né, no curso. Não era uma coisa que era desenvolvido, que a gente dialogava com outras perspectivas. O mais próximo disso, né, de pensar a linguagem como construção de sentido, era um livrinho do Marcos Bagno, lembro até hoje, acho que ainda tenho esse livro, né, de muitos 12 anos atrás, que falava do preconceito linguístico. Então, assim, quando você, nas nossas conversas, você fala do livro do Gabriel, né, da perspectiva do racismo linguístico, imediatamente me remeteu ao livro do Bagno, porque foi o máximo que no curso de letras na Universidade Federal eu tive, né, para falar de linguagem como construção de sentido. E aí, pensando a partir do racismo linguístico, eu acho que a colaboração que você vai trazer para a gente, que a gente pode ir trocando aqui das vivências, né? O que é a linguagem como essa construção de sentido que você está tentando trazer. Eu estou aqui me consumindo internamente, porque eu estou vislumbrando aqui diversas situações que a gente vive no cotidiano. Sim, e eu quis começar o papo com essa pequena aulinha de linguagem, né, de concepções do que é a linguagem, para entender, para situar, na verdade, todo mundo do grupo aqui, em qual perspectiva eu estou alinhado, né? Então, a ideia é justamente entender que a visão que eu tenho de linguagem é essa, né? E aí, no que você acabou de falar, Elizabeth, faz todo sentido, porque qual é o entendimento que, inclusive, eu fico acompanhando, agora que eu estou mais adensado, né, em leituras de pessoas pretas, eu fico vendo como as pessoas pretas, que não têm nem formação na área de linguagem, fazem reflexões extremamente complexas sobre a linguagem e que têm a ver com esse meio social, que obviamente estamos todos, quando pensamos em linguagem, estamos pensando em uma sociedade, né? Tem algumas pessoas que defendem que uma língua ela só existe se existem falantes dessa determinada língua, né? E aí fica o questionamento, né? Porque, por exemplo, nós sabemos que existem ainda hoje registros de várias línguas que não são faladas, não há pessoas falantes. Exemplo clássico é o latim, mas diversas outras línguas indígenas ou até outras línguas aí de pessoas, de povos que não existem mais e que essas línguas estão mortas, essas línguas não existem mais, apesar do seu registro, é uma reflexão. Mas aí, voltando para a linha do raciocínio das pessoas pretas, quando elas fazem reflexões sobre raça, e elas fazem afirmações, por exemplo, do tipo, e aí eu não vou me lembrar quem foi o autor ou a autora que fez essa afirmação, mas vocês vão me ajudar. É preciso que a gente nomeie o que está acontecendo. É preciso que a gente nomeie o racismo. É preciso que a gente diga que o racismo está acontecendo. E aí tem a ver justamente com esse papo anterior que eu acabei de falar. Quando você silencia algo, esse algo fica latente, ele fica nas entrelinhas. O racismo tem muito a ver com isso, né? Quando você não diz que está sofrendo uma determinada injúria, aquilo não acontece, aquilo não existe. E aí, a pessoa que ofende, ela pode se esconder atrás das várias desculpas, entre elas a tal da piada, que fez uma piada, mas a pessoa que recebe essa piada, ela não entende como tal, porque ela não tem vontade de dar risada, ela se sente assediada moralmente, mas ao mesmo tempo ela não nomeia
E aí, ao mesmo tempo em que não se nomeia o que é que está acontecendo, o racismo fica velado. E aí, qual é a importância da linguagem? Nos dias de hoje, não é incomum, ou seja, é bastante comum a gente ver falas de pessoas pretas que dizem muitas coisas que, eu não pensava sobre isso quando eu era criança. Eu acho que o último vídeo que eu vi falando sobre esse tema foi ontem à noite. Foi uma artista, eu não reconheço e não lembro o nome dela agora, mas que ela estava respondendo a uma mensagem do Instagram de uma pessoa que estava comentando que a pessoa da mensagem não aguentava mais falar sobre racismo e que não aguentava mais ser convidada para falar sobre racismo. E aí a mulher, a artista, ela se sentia contemplada e aliviada, porque pessoa preta e que deveria falar unicamente sobre esse tema. E aí surgem, mais uma vez, várias coisas que a gente pode discutir. A primeira delas é o fato de que a gente, aí é uma reflexão muito pessoal, tá? No Brasil, a gente ainda está vivendo meio que esse boom da ideia de hiperexplorar o tema do racismo, e aí a noite de hoje ela não foge a essa linha do tempo, de entendermos que a gente está precisando nomear o racismo. O momento histórico em que estamos vivendo no Brasil ainda é esse de desconstruir dezenas de anos feita por antropólogos brancos que diziam que nós vivíamos uma democracia racial. E aí, hoje, século XXI, primeiros 20 anos do século XXI, estamos vivendo essa efervescência de dizer, não é isso. Existe racismo, o Brasil ele é racista, as pessoas falam coisas agressivas sobre raça e sobre a cor da pele e me animalizam, me transformam em macaco ou me transformam em um bicho que não é isso. Então, ao mesmo tempo, fica essa dissonância. Existem as pessoas, como, por exemplo, eu tenho 37 anos. Eu faço parte desse grande grupo de pessoas que cresceu a vida escolar sem referências de entender o que era negritude, e sempre quando se via uma pessoa preta, era o alvo da piada, era o alvo da chacota. E minha história, ela se compara com a história de muitas outras pessoas, porque eu nasci nos anos 80, né? Sendo que, por mais que eu tenha nascido nos anos 80 e muitas outras pessoas, mas estamos em 2020. Então, aquilo que era engraçado para mim, em 1990, que eu ria, mas ao mesmo tempo ficava constrangido, hoje eu já vejo, meu Deus, não. Existe um projeto político por trás dessa ideia de quem é que vai ser o alvo da risada. E aí vocês já estão vendo que eu já estou brincando de falar que a linguagem e o campo da brincadeira, o campo da anedota, porque, como eu falei no início da nossa reunião, quando a gente está falando de linguagem e racismo, a gente vai passar por diversas áreas do conhecimento, né? E aí não tem como não pensar nisso tudo e não entender que os tempos já são outros, né? E aí é preciso nomear. O raciocínio era falando sobre a dissonância. E nessa dissonância, vocês podem colocar as perguntas. Estou vendo aqui. Projeto. E nessa dissonância, a gente está tentando aprender juntos, né? Juntos, juntas e juntes, né? E é difícil, porque cada pessoa, na sua subjetividade, vai seguir um ritmo, e aí vai depender de cada pessoa para entender como é que funciona o ritmo de cada um.
para entendermos em que situação nós estamos, né? Não sei, até o momento é isso. Não sei até que ponto eu estou fazendo inquietações. É bom que as pessoas se pronunciem, né? Porque essa modalidade virtual, a gente só vê as bolinhas. Eu estou aqui, nossa, quando estou dando alguma roda, alguma palestra, eu só vejo as bolinhas. Eu Mas, assim, pode falar. Então, eu tenho bastante dificuldade, e aí eu devo ser bem honesto, porque eu tenho bastante dificuldade nessa modalidade virtual. Todas as atividades em que eu tenho que me envolver por causa do meu trabalho e que tem a ver com essas modalidades virtuais, eu tenho bastante dificuldade realmente, porque a gente que é das humanas, pelo amor de Deus, a gente só consegue lidar trocando a energia com as pessoas, né? Por mais que a gente discorde, concorde, fique com raiva, mas a gente precisa dessas sensações da troca da energia ao vivo, né? E aí, quando a gente está nesse mundo virtual, eu tenho bastante dificuldade. Então, falando aqui, quando as pessoas falam alguma coisa, eu começo a fazer ligações. Mas, realmente, preparar um roteirozinho para falar, eu acho isso entediante, sabe? Eu não consigo. É uma limitação minha. Eu vou colocar aqui umas questões também, que estão me inquietando na sua fala. Não sei se vai inquietar outras pessoas. E aí eu gostaria de ouvir as outras pessoas sobre as suas experiências, né? Acho que as nossas experiências são importantíssimas para a construção da linguagem, né? Porque as nossas experiências fazem muito sentido. Então, eu estava recentemente tentando ler, porque a gente não encontra tão facilmente, a obra do Dubois, ou do Du Bois, né, como a gente pronuncia, que é um sociólogo norte-americano, que na década de 30 ele já começou a fazer os primeiros estudos sobre a branquitude. E aí, uma das coisas que o Du Bois fala é assim, o salário público e psicológico da brancura, né, que era o termo que ele empregava, era exatamente o status de brancura. Então, aqui molesta é isso, Elizabeth. Mas, por exemplo, o que é o status de brancura? Os judeus, vou dar um exemplo clássico, para ajudar todo mundo a refletir, né? O que é o status da brancura? Os judeus que foram oprimidos, né, com o fascismo, com o nazismo, foram praticamente, né, todo aquele processo de dizimação na Alemanha e outros países da Europa, eles foram justamente perseguidos e mortos porque eles não eram vistos como brancos. Porque brancos eram os arianos, né, os alemães. E aí, ao passo que essas pessoas migram para outros lugares, a exemplo do nosso país, do Brasil, elas são colocadas em qual categoria, em qual status social elas lhes são atribuídas? O status social de pessoa branca. E ela passa a receber os benefícios históricos, sociais e econômicos desse status. Então, é isso que o Dubois, quando ele fala do salário público, né, e psicológico da brancura, ele está se remetendo a esse status social, essa possibilidade de acessar, e a gente vai ter, quando a gente olha. E aí eu quero ver se a gente consegue ligar isso com a questão como a nossa linguagem é potente nisso. Porque você nunca, a criança que é branca, que é loirinha, de olhinho azul, ela nunca vai se achar uma criança feia. Porque o tempo todo está sendo construído nela, a partir da linguagem também, né? Que todo tempo, ai, que olho lindo, ai, que olho lindo. A pessoa que tem olho azul nunca vai dizer que o olho dela é feio. Porque existe um construto através dessa linguagem que é colocado para ela que o olho é lindo, que ela é linda, que o cabelo é lindo. Então, como é que isso se dá? E aí essa construção do status de branquitude, né? Ou de brancura, como o Dubois fala. E como é que isso se dá do outro lado? Porque quem racializou o mundo foi o branco.
Então, ao passo que o branco racializou o mundo, que ele disse que existe uma raça negra, uma raça preta, ele disse que existe uma raça branca. Né? Então, assim, é para a gente pensar, para inquietar. Né? Eu sei que tem muita gente aqui que é do movimento social. Então, quem está no movimento social, né, como estou também, mas assim, que tem experiência de vida, também para mim, esse debate da negritude foi uma coisa que chegou a partir dos anos 2009, com o NEM, o Núcleo de Estudantes Negros e Negras da UFPB. Mas, assim, o que é que a gente percebe, né? Qual é a ligação nessa construção histórica do que é preto, do que é branco, né? E que é se dado pela linguagem, principalmente. Né? Quando a gente diz que a religião do preto é a religião errada. Né? Isso faz sentido para quem? Sabe? São só para a gente... Quero ouvir vocês. Vocês estão do movimento, estão aí caladinhos. Eu não sei se o pessoal vai falar. Eu não sei se o pessoal vai falar. Bom, eu vou... Quando você falou da sua inquietação em relação a esse termo, né, que seu eu nunca li do Bois, mas a perspectiva de entender o que é essa branquitude, o que é essa brancura, como ele fala, é muito relevante, né? Quando você vê, por exemplo, recentemente eu estava em uma rede social e aí eu questionei um autor que estava escrevendo sobre o candomblé no Brasil, não está vindo o nome dele, porque eu já estou tão embebecido de ler mulheres pretas ou homens pretos que têm uma perspectiva de fala, a sua perspectiva de uso da linguagem tem a ver com esse lugar de fala, e aí já citando diretamente, né, a Djamila Ribeiro, com a perspectiva desse lugar de fala que ela problematiza. É diferente uma pessoa quando fala de sua história, da história do seu povo, e do fato de não ter muitos recursos de entender como foi a sua história, para a história escrita por uma pessoa branca sobre o outro, né? Porque por mais que a branquitude e pessoas se interessem realmente, e eu entendo que essas pessoas realmente queiram se aliar a pautas de pessoas minorias, pautas de pessoas diferentes à cor da sua pele. Mas se a gente entende, como tem muitas pessoas de movimento aqui, elas podem me confirmar, né? A ideia de que ainda é senso comum, é consensual, a ideia de que o racismo ele é estrutural, ou seja, ele está tão impregnado, ele está tão entrelaçado na perspectiva histórica, social, antropológica, cultural, de diversas sociedades, de diversos grupos sociais, que não tem como a gente não desvincular a ideia de que uma pessoa branca falando sobre a história de uma pessoa preta não é a mesma coisa. Ela vai levar em consideração as suas referenciais e levando em consideração aquilo que as pessoas pretas evocam, que tem a ver com a ancestralidade, mas a branquitude já faz isso, porque quando ela faz as referências históricas, ela sempre remonta a uma Europa, a uns Estados Unidos, a um país desenvolvido e que não tem a ver com aquele marco teórico que ela está querendo desenvolver, uma determinada linha de raciocínio, né? E, ou seja, a branquitude, também em sua ancestralidade, ela sempre vai remontar aquilo que não tem a ver com a ancestralidade do outro, né? E aí, nessa discussão, tem uma outra inquietação muito específica em relação ao movimento negro, que aí é uma dúvida minha pessoal, e eu queria colocar aqui, já que tem outras pessoas de movimento, que eu quero tirar essa dúvida, é uma dúvida mesmo. Existe também a ideia de que é um senso comum, e aí eu já vou levar em consideração a
perspectiva que Carla Cotirene defende da interseccionalidade, que Djamila Ribeiro também corrobora com essa ideia, de que é importante a gente não pensar nessas opressões sociais, né, raciais e de gênero, principalmente, como sendo hierarquizadas, né? Elas levantam a ideia de que, por exemplo, é interessante que você não pense que uma mulher preta ela sofre mais porque ela é uma mulher preta e periférica, como se isso fosse um raciocínio matemático, né? Mas a ideia é justamente entender de onde essa pessoa parte, para entender quais são os furos sociais que essa pessoa tem que fazer para entender que ela pode ter acesso a mínimos direitos humanos, né? Como tem pessoas de direitos humanos aqui, pode falar melhor do que eu, na verdade, né? E aí eu fico também pensando agora, que eu comecei a ler recentemente, já a linha de raciocínio de Lélia Gonçalves, que ela diz assim, olha, isso, eu li apenas 2 textos dela, que são do ano, na verdade, de 1979, que ela diz explicitamente, olha, se você pegar uma pessoa periférica, que é do mesmo bairro, 2 pessoas, na verdade, né, periféricas do mesmo bairro, que tem a mesma história, que vem tem histórias de vida parecidas, mas que a única diferença é a cor da pele, você vai ver que, muito provavelmente, a pessoa de cor preta, ela vai sofrer mais na vida do que a pessoa branca, mas que seja de periferia, que tenha problemas sociais. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, até que ponto essa verdade, que é até consensual nos dias de hoje, ela está ou não conectada com essa ideia da não hierarquização das opressões, né? E aí é uma dúvida minha mesmo, né? Enquanto uma pessoa que está começando a se aproximar desse tipo de discussão. E aí, só para dizer que eu também não estou fazendo conexões com a linguagem, isso tudo está no plano justamente de entender que são construções de sentido que estamos fazendo. Quando nós não falávamos sobre isso existia no plano das entrelinhas, isso existia ali na sociedade, as pessoas viam, mas não falavam sobre o assunto. Então, isso começou a existir enquanto possibilidade de enfrentamento social a partir do momento que nós começamos a entender e começamos a construir o sentido a partir dessas realidades sociais, sabe? Aquele papo inicial em relação à construção dos significados e sentidos e concepções de linguagem tem a ver com essa linha de raciocínio. E aí está colocado o questionamento também, né? Porque eu estou aqui para questionar. Eu posso Por falar uma favor. coisa? Então, eu estou fazendo uma pesquisa pro mestrado, né? E a minha pesquisa, eu foquei na população pobre, até porque, como você citou aí, não é o meu lugar de falar propriamente de pretos, de negros, né? Então, eu procurei puxar, porque eu sou pedagoga, e o projeto é sobre as dificuldades que a população de região periférica encontra para concluir a educação, né? Que é garantida desde a primeira Constituição como um direito de todos, mas até hoje ela não se aplica como um direito de todos. Mas o que eu quero dizer é que na minha pesquisa, eu descobri que é muito complicado a gente separar esse conceito racial mesmo.
Porque 75% da população pobre do Brasil é preta, né? E apenas 15% da população de classe média e alta é preta. Então, quando eu vou falar sobre a região periférica, que é onde eu também sou criada, a gente está falando basicamente de uma população quase negra, né? Quase toda de pretas. E como... Fernanda, eu não sei se você está colocando a mão no microfone ou tem alguma coisa empatando, mas às vezes fica oscilando a sua voz, e aí eu perdi um pouquinho o fio da meada. Oi, você pode me dizer onde que você parou? Eu realmente não estou colocando a mão no telefone, deve ser algum problema na conexão mesmo. Então, eu encerro por aqui. Não, eu só estava acompanhando até o momento em que você estava falando da sua pesquisa e dizendo que você não tem como desvincular a ideia de que você estava trazendo números estatísticos, né, de que 75% da população, e aí foi quando eu comecei a não ouvir mais. Sim. 75% da população pobre do Brasil é preta, é de pessoas pretas, e apenas 15% da população de classe média e alta é de pretos. Então, é quase impossível desvincular essa questão, como você disse, né? E eu, como moradora de região periférica, eu posso dizer, né, conforme você disse, que realmente, na minha vivência isso, tá? Isso é na minha vivência. Não tem como comparar, realmente, mesmo uma pessoa que tenha nascido e sido criada no mesmo local que eu, hoje, como adulta, eu consigo observar que ela passou por dificuldades que eu nem reconheço, que eu nem imaginava que uma pessoa podia ter. Por exemplo, um amigo meu conversou outro dia comigo, que desde que ele tem 12 anos de idade, ele nunca saiu de casa sem RG. Né? E eu nunca saio de casa com RG até hoje, eu já tenho 39. Então, são coisas que a gente não percebe, mas que só quem sente na pele mesmo é que pode ver. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Eu não sei se a Elizabeth quer falar alguma coisa. Na verdade, por isso que eu gosto de ouvir vozes, que aí quando eu ouço algo, eu faço, meu Deus, tem aquele assunto. Na sua fala, Fernanda, inclusive, eu me lembrei de um aspecto que o próprio Abdias Nascimento traz também, que é a ideia de que quem tem acesso ao estudo da linguagem, e aí quando a gente está falando, por exemplo, em acessos materiais, em acesso a bonanças que o capitalismo pode nos trazer, é claro que a gente sabe que são pessoas brancas, que vieram da elite, que já são filhos de elite e que têm acesso, ou na realidade um pouco mais atualizado dos anos 2000, né, enfim, das últimas décadas. Pessoas de classe média, que podem ou não dedicar a maior parte do seu tempo em estudar, e estudar para poder ter um cargo público que tem um grande salário, ou começar um negócio próprio, que a gente sabe que esse negócio próprio, quando ele se deslancha e se capitaliza a cifras altas, é porque houve um investimento muito alto, né? Então, ele não começa realmente, raramente, né? Por baixo, né? Como se diz no senso comum. E aí, a reflexão que Abdias traz no sentido da linguagem é: a gente sabe que, inclusive, o estudo de uma ou mais línguas, e aí a gente não tem como não falar sobre o imperialismo linguístico da língua inglesa, né? Quem tem acesso ao estudo da língua inglesa? Se a gente sabe que nas escolas públicas, por exemplo, ela é completamente ineficaz no sentido de fazer com que pessoas que terminem o ensino básico, né, o ensino fundamental e médio, estejam aptas a se comunicar minimamente, falar frases mais ou menos complexas, quiçá construir sentidos em uma língua diferente da sua, né, em uma língua diferente da nossa, no caso da língua portuguesa. E aí o Abdias Nascimento, ele traz inclusive o traço, ele coloca o nome disso de elitismo linguístico, né? Ele fala exatamente da ideia de que são pessoas
brancas ou classe alta, que vão ter acesso a esse capital de linguagem. Olha que interessante, né? Mais uma vez, quando a gente pensa que todos os aspectos que várias ciências humanas estudam, se debruçam. Eu falo ciências humanas porque é de onde eu estou, do meu lugar de fala, né? De onde eu sempre me debrucei. Mas como pensar em saúde sem dinheiro? Como pensar, principalmente, em tecnologias, em construção de equipamentos modernos, sem dinheiro? Então, mais uma vez, eu acho que em outra situação aqui de discussão teórica, aqui no grupo das Iabás, eu trouxe que a gente não tem como fugir do capitalismo, né, da sensação de que a gente precisa ser anticapitalista para verdadeiramente entender que nós só vamos conseguir nos livrarmos de muitas mazelas estruturais, dentre elas o racismo, quando a gente entender que realmente o capitalismo é o mal. E aí eu vou mais uma vez puxar o link para o que eu falei no início da nossa noite. Me preocupa muito quando as pessoas que se dizem progressistas, de esquerda, em suas campanhas eleitorais, elas dizerem que elas são antirracistas, elas são anti-LGBTfobia, elas são a favor da discussão de gênero, são pró-feministas, mas não falam mais que são anticapitalistas. Olha que interessante. Por que será que esse discurso, essa não nomeação, ela está perpetuando as nossas vidas? Por que será que, inclusive, grupos partidários que estão aí em maior evidência, né? Porque aqueles grupos partidários que se afirmam até hoje anticapitalistas, eles são os que têm ainda menor visibilidade. Por que será que esses grupos eles estão sendo tão pró várias coisas, menos anticapitalistas, sabe? É como se, para falar de racismo, a gente não estivesse falando de um sistema que nasceu no capitalismo, como se a opressão às mulheres não tivesse nascido no capitalismo, como se a opressão a povos minoritários não tivesse nascido com o capitalismo e com o desenvolvimento dele, né? Então, essa é uma preocupação que é minha, uma reflexão minha, mas que eu vejo que está assim, o não dito está aí, sabe? Eu acho que é uma inquietação que a gente deve sempre levar em consideração. O que é dito e, principalmente, o que não é dito. Essa discussão, inclusive, do racismo linguístico, ela tem a ver com uma perspectiva que está crescendo no meio acadêmico, na área de linguagem, que tem a ver com políticas de linguagem, ou como está mais comumente conhecido como política de linguística, né? E aí essa perspectiva de orientação teórica, ela está entendendo que a gente não tem como não falar mais, que a linguagem ela tem como escapar dessas orientações do ambiente político, né? E aí, no que se refere a ambiente político, entra mais uma vez em discussão qual é o entendimento dessa política, né? Será que tem a ver com as contribuições da área das ciências políticas, ou tem a ver com uma construção que está sendo feita a partir de pessoas que pensam a linguagem, mas estão transformando isso em um campo de ciência novo? Quando eu paro para fazer reflexões, e aí parando um pouquinho de estudar coisas de linguistas e vindo para pessoas pretas, né, como eu falei que eu estou começando a ler mais, eu vejo que isso não há nenhuma novidade que a galera da minha área de letras, minha área de linguagem, está trazendo, não. Essas reflexões elas já estão erupcionando o tempo inteiro
em discussões, em rodas de diálogo, até às vezes em conversas de botequim, quando você conversa, as pessoas estão trazendo discussões, estão trazendo palavras que são ou não apropriadas para determinado contexto, sabe? Isso a gente faz o tempo inteiro, quando estamos pensando em uma dinâmica social e que mexe com a nossa subjetividade, né? Aí, assim, agora eu vou remeter. Você falou a palavra subjetividade e eu, entendeu? Assim, eu espero, a gente está aqui quase com 1h30 de atividade, pensando justamente nessa construção, né, da linguagem, como a linguagem constrói subjetividade e vice-versa. Porque o movimento, ele é dialético. Então, ao passo que a gente constrói subjetividade, a gente constrói linguagem e a linguagem constrói subjetividade, né? E aí eu vou pegar 2 pontos para a gente refletir. Quando nos Estados Unidos, aí a gente vai sempre a gente remete às questões imperialistas, né, às questões socioeconômicas. Quando nos Estados Unidos explodiu o movimento, né, Black Lives Matter, né, vidas negras importam, né, essa informação chega para o movimento no Brasil, né? Aí, como a gente tem pessoas do movimento aqui, é importante a gente ouvir. Chega para o movimento no Brasil e a gente traduz, né? Bota vidas negras importam e começa toda uma mobilização. Mas, por exemplo, para quem não tem acesso à informação, quem não tem acesso à linguagem, logo que essa linguagem produz sentido e significado, como é que chega essa informação de vidas negras importam? E aí eu vou pensar justamente quando você escuta assim a pessoa dizer, não, todas as vidas importam, né? E essa pessoa é uma pessoa preta, mas ela não teve acesso, né, a esse capital linguístico. Por quê? O Guerreiro Ramos, quando ele vai falar da patologia do branco brasileiro, né, e também um outro, não vou lembrar o nome dela agora, então para não correr no erro, eu vou falar só o nome do livro, que são os pactos narcísicos da branquitude. Esses 2 autores vão falar que, por exemplo, o branco, ele não é visto enquanto grupo, ele é visto enquanto coletivo. Mas as pessoas pretas são sempre vistas pelo seu grupo. O exemplo é uma pesquisa recente de uma pesquisadora de lá de Santa Catarina, da Federal de Santa Catarina, em que ela entrevista pessoas e as pessoas vão dizer, o que é o negro para você? O que é negro para você? O que é ser negro para você? E ela entrevistou tanto pessoas negras como pessoas não negras. E aí as pessoas não negras sempre diziam, o negro, ele é ladrão, ele rouba, ele é mau caráter, vigarista. Mas como é que você prova isso, né? Que era uma sequência de perguntas. Então, na sequência, ela já pergunta, como é que você tem certeza dessa afirmação? Porque um dos entrevistados vai dizer, né? Está no livro isso. Porque aqui no bairro que eu trabalho, meu veículo foi roubado. É um bairro de classe alta, em São Paulo, e essa pessoa é porteira do prédio. Certo? E aí, por que você. Não, meu carro foi roubado e foi roubado por uma pessoa negra. Então, aquela pessoa negra, aquele indivíduo, né, que é isso que o Guerreiro Ramos vai dizer, que os brancos não carregam sua branquitude, mas os negros carregam sua negritude, ao passo que eles são colocados, né, enquanto coletivo. Eu lembro muito de quando eu estudava no serviço social da UFPB, a minha primeira turma, não tinha pessoas negras, tinha, mas não declaradas, né? Isso estou falando de 2008. E quando as pessoas começaram a assumir sua negritude e começaram, né, a assumir mesmo nos traços, nas roupas, no cabelo, eu lembro que teve uma professora que ela nunca disse assim, hoje a sala está cheia de alunos. Mas ela entrou na sala e disse, hoje a sala está cheia de alunos negros. Então, assim, o branco não carrega a marca da sua branquitude. Ninguém diz que a sala está cheia de alunos brancos. Então, isso vai afetar a subjetividade? Vai. Ao passo que você é sempre responsabilizado pelo seu grupo.
Então, até mesmo quando a gente diz assim, um outro exemplo, né? Mas Marli, vou dar o exemplo de Marli, que ela está aqui. Marli é uma mulher negra. Olha como a linguagem, ela divide. Não basta Marli ser mulher, né? Claro que isso é uma luta histórica das mulheres, né, das mulheres negras, mas estou dando como exemplo, como a linguagem vai marcar esse pacto narcísico da branquitude. Porque Marli é uma mulher negra, não basta dizer que Marli é mulher. Eu tenho que qualificar, no termo da linguagem, que Marli é uma mulher negra, inclusive para ela acessar determinados direitos, para ela acessar determinados lugares de liderança, né, de mobilização social. E não acontece isso com os brancos. Eles simplesmente são. Eles não representam o coletivo. Eles são sempre os indivíduos. E aí é onde entra eles se colocarem como, né, o mérito, a questão da meritocracia. Eu cheguei aqui porque eu estudei muito, não porque tem uma dívida histórica, né? Meu avô era dono da fazenda, escravizou muitas pessoas e tal. Né? Essas pessoas não tiveram acesso à educação, enquanto os meus bisavós, meus avós, meus pais tiveram. Então, assim, como a linguagem produz subjetividade? E dos dois lados. Porque enquanto a criança está ouvindo que o olhinho dela é lindo porque é azul, a outra criança está ouvindo que ela é feia porque o cabelo dela é crespo. É só para ajudar mesmo assim, na reflexão, porque apesar de não ter lido, ter tido acesso ainda ao livro, né, sobre o racismo linguístico, mas eu estou conseguindo fazer essas pontes com essas outras leituras que eu venho fazendo, né? E esse texto, Os Pactos Narcísicos da Branquitude, assim, todo mundo tem que ler, porque você lê e faz que você leva um soco no estômago, porque quando você diz, realmente, eu não olho para minha amiga, que é uma mulher preta, e digo, minha amiga, mas é a mulher preta. Não que isso seja ruim, né? Isso é até autoafirmação. Mas chegar na sala, chegar na universidade, dizer que a universidade está cheia de alunos pretos. Ninguém diz que a universidade sempre esteve cheia de alunos brancos. Né? Uhum. Sim. E aí, mais uma vez, ouvindo vozes que eu começo a vir umas coisas na mente, né? Reflexões, leituras. E aí, na sua fala também, Beth, quando você reverbera, né, na construção do sentido, olha lá, a gente colocando em prática o que foi dito aqui de teoria de linguagem, me fez lembrar, inclusive, um autor chamado Mikhail Bakhtin, que é um grande teórico da área de linguagem, e que ele tem a sua grande obra, que é Marxismo e Filosofia da Linguagem, em que uma das suas grandes premissas é exatamente entender que a língua e a linguagem, ela reflete e refrata sentido. E aí, o que é que ele quis dizer com isso, né? Que quando a língua, ela serve nesse contexto social para refletir aquilo que já existe, mas para também refratar, e aí, olha, mais uma vez, construir novos significados, como num prisma, né? Que é a história de refletir, refratar algo, a gente sempre se lembra de um prisma, né? Que recebe uma luz e jorra outras luzes coloridas. E aí a ideia é essa mesmo, né? Quando você pega a língua, nossa língua aqui, a língua portuguesa, você pode e devemos criar palavras que vão estar na nossa língua, que já existem, a gente reflete, a gente fala de negro, e a gente refrata essa palavra negro quando a gente ressignifica que eu sou negro. É diferente de ser apontado o dedo e ser indicado enquanto negro para dizer, não, eu sou negro. E aí você entender essas concepções que são da atualidade, né, do empoderamento social, da ideia de entender que você se identifica com aquele grupo minorizado socialmente, mas que sabe da sua importância e que sabe da sua história e da história do outro, que na verdade é o branco, que tem dinheiro e que fez historicamente essa construção de tentar minimizar qualquer outro grupo social que não seja da branquitude. E
Também, lembrando disso, nós temos as reflexões teóricas do Frantz Fanon, que aí eu não sei como é que as pessoas pronunciam, né? Porque eu sempre li, nunca falei, se é Frantz Fanon ou Fanon, não sei, em que ele faz uma reflexão especificamente sobre raça e linguagem, né? Que é o primeiro capítulo dele, que é do clássico dele, né? De Pele Negras e Máscaras Brancas. E tem uma reflexão dele, porque aí eu acho que o pessoal conhece, mas eu vou, mais uma vez, só contextualizar aqui, né? De um modo geral, o que é que Frantz Fanon faz? Ele faz reflexões sobre as pessoas que são majoritariamente pretas e que vivem nas Antilhas e que têm essa relação ainda de colonização com a França. Então, ele faz reflexões, e o primeiro capítulo ele dedica à linguagem, porque ele sabe da importância de nomear o que está acontecendo. E qual é o grito que ele dá no primeiro capítulo? Negros, se vejam como negros. Não tentem ser franceses. Não tentem falar como os franceses quando vocês chegam aqui nas Antilhas para tentar passar a impressão de que vocês agora são mais parecidos com um outro, que vocês são agora mais parecidos com a branquitude lá do outro lado do oceano. Vocês são daqui. Vocês têm que saber que são daqui. Gente, como não fazer a comparação com a nossa realidade dos dias de hoje e entender que, por exemplo, existem as pessoas que quando saem do seu lugar, elas vão para um ambiente acadêmico e riem, isso porque eu já ouvi, né? As pessoas sabem que são chacotadas, levam chacota, são ridas porque dizem varei, enfim, as variações que não são dessa elite da linguagem, né? Qualquer outra palavra que não seja uma expressão vinda dessa classe média, vinda da branquitude, ela é taxada como a variação, né? E aí eu estou sendo bem linguista, né? Essa variação ela é taxada como a do outro. E aí, usando esse mesmo raciocínio que você acabou de falar, Elizabeth, a variação padrão, a variação normativa, ela não se entende como variação. As pessoas que escrevem os dicionários, as pessoas que escrevem as gramáticas, são homens brancos de uma determinada classe social, sabe? E aí é maravilhoso quando Lélia Gonçalves, ela vai na contramão e ela começa a escrever academicamente, falando o que ela chama de português, né? Que ela entende que quando uma pessoa diz Flamengo, é porque existe uma historicidade daquela língua, da ancestralidade daquele povo, e que está influenciando na língua dali. E que aquelas pessoas fazem resistência ao uso da letra L, né, nessa posição de coda, como a gente chama na área da linguagem, né, e elas não vão falar, elas se recusam a falar Flamengo, elas vão falar Flamengo mesmo. E aí o que é que acontece? Para um empoderamento, a gente sabe que, infelizmente, a gente, para receber reconhecimento, a gente tem que se adequar à linguagem do normatizador. A gente tem que se adequar, muitas vezes, para determinadas situações, saber que a gente tem que usar da linguagem do colonizador, né, para poder receber esse respeito e ser entendido e ser visualizado como uma pessoa que sabe do que está falando, né? Se as pessoas pretas falam e com bastante prioridade, com bastante domínio e razão, de que essa língua nos foi imposta, essa língua portuguesa nos foi imposta, qual é a atualização dessa discussão? Hoje em dia, para você ser reconhecido, você tem que falar de acordo com a ABNT. Se você não fala e não cita o autor que você está se referendando, você não está qualificado para falar sobre determinado assunto, não. As pessoas taxam. E é essa atualização que a gente tem nos dias de hoje. E aí é maravilhoso, olha, vindo dos autores. Quando Grada Quilomba, ela fala
né, em Memórias de uma Plantação, sobre o que é ser uma pessoa preta na Alemanha, uma mulher preta na Alemanha. Quando ela para trazer essa reflexão, você já faz, meu Deus, realmente até então, quando se fecha os olhos e pensa na Alemanha, você vê pessoas brancas, né? E aí ela vai gritar, nós existimos aqui também. A reflexão que ela traz é muito pertinente no sentido de entender que a gente precisa fugir do que nos é imposto, mas também dentro dessa perspectiva de entender que a gente está dentro desse espaço de normatização, mas que a gente vai quebrar aos poucos e ressignificar o que é a norma. Vamos tentar levar, sempre levando porrada, obviamente, mas mostrar que existe uma contraproposta do que deve ser a norma. Então, quando ela escreve lá na sua dissertação de mestrado, ou é tese de doutorado, agora não me vem na memória, mas que ela coloca sua subjetividade, ela traz traços de emoção, e inclusive ela marca textualmente que as pessoas a criticavam exatamente por falarem que ela estava sendo emotiva. Ela diz o quê? Meu Deus, e desde quando a minha emoção, a minha subjetividade, que é o que é até levado em consideração, mesmo pela perspectiva qualitativa, né, das pesquisas de pessoas eurocêntricas, mas não levam em consideração a emoção e a sua subjetividade. Ora, dependendo da corrente teórica e da ciência especificamente que você esteja se debruçando, né? Por exemplo, pelo menos na área de linguagem, ainda é muito forte o pensamento cartesiano ainda, sabe? A ideia de que, por mais que você esteja levantando uma pesquisa qualitativa, mas a ideia de trazer muitos exemplos, como se aquela quantidade de exemplos de um determinado discurso de uma pessoa fosse para corroborar aquilo que você está querendo mostrar, ainda fosse aquela herança de que a gente precisa de muitos números para provar determinada ideia. E ela quebra com isso tudo. Grada Quilombo, ela é muito pertinente nesse sentido, né, de você dizer que não, existe uma contraproposta, e a gente está aqui para nomear, mais uma vez, ó, no início do papo, nomear existe, e eu só faço isso como? Quando eu coloco isso na linguagem, né? A perspectiva do trabalho dela é também muito interessante, porque ela leva em consideração a área dela, que é de psicologia, né? Mas é incrível como essa grande área de ciência humana, a psicologia, ela está totalmente casada com a área da linguagem, né? Como é que você vai tentar navegar na subjetividade do outro só por olhar a pessoa? Você talvez faça inferências sobre expressões faciais, mas quando você tem a linguagem fluindo, você tem acesso a muito mais informações, né? A construções de sentido muito mais rebuscadas da subjetividade do outro para tentar ver de que forma você pode ver o outro, né? E aí veio essa coisa da psicologia, me veio muito uma discussão que está muito em voga nos dias de hoje também, que tem a ver com a saúde mental, né? A gente pensa muito em saúde mental da população negra, e, mais uma vez, não tem como não racializar essa discussão e também não torná-la uma discussão do capital, porque quando se pensa em quem tem direito a esse acesso a essa saúde mental, de um modo geral, a gente sempre pensa na branquitude, sabe? A gente tem aquele senso comum de fechar os olhos e conseguir visualizar uma pessoa branca, sentada ou deitada num divã, falando de sua subjetividade e tentando ver de que forma ela usa a linguagem para tentar se autodescobrir. Mas
o quanto isso é dificultoso para pessoas pretas, porque nos foi negado muitas vezes a voz. E aí é muito simbólica a capa do livro do Gabriel Nascimento, que ele traz justamente uma perspectiva, né, das pessoas que eram colocadas em situação de escravização, amordaçadas, mas não necessariamente porque elas comiam alguma coisa do Senhor, né, mas porque elas falavam. E o falar incomoda, né? E aí eu lembrei agora também de um documentário que fala The Mask You In. Agora estou tentando lembrar a tradução. A máscara que você convive, uma coisa assim, que ela fala justamente da masculinidade tóxica dos dias de hoje e fala como tem umas cenas lá que são simplesmente perfeitas, porque ela fala da perspectiva de gênero na perspectiva do homem, né? De como a gente é ensinado a ser tóxico e isso está relacionado com o fato de que isso quer dizer que você é homem. E aí tem uma cena que é justamente uma roda, o professor e seus alunos são todos homens, e eles são de um bairro periférico nos Estados Unidos, são todos pretos, e aí o professor ele está mostrando que aquilo que eles precisam fazer é falar sobre suas inquietações. Porque quando você fala, você está nomeando, mais uma vez, né? Quando você fala, você nomeia e aquilo existe. E você sabendo que um problema existe, você tem como encará-lo de frente. The Mask You Live In. Eu acho que é esse o título, mas a tradução agora não está vindo. É bom, e é isso. Ai, gente, eu vou abrir para vocês. Mas eu quero falar, se você falou da máscara, eu lembrei de outro texto da Grada Quilomba, que é um artigo, né, que ela fala da máscara que era colocada nas pessoas escravizadas, tanto para questões da fala, de não poder se manifestar, da pessoa escravizada não se expressar verbalmente, e um outro que no texto dela ela aborda, como ela trabalha muito essa questão de saúde mental, eu tenho acabado lendo, e foi difícil ler o artigo, a máscara e as memórias da plantação, porque mexe de fato com a subjetividade, que era colocada a máscara porque o que é que os escravizados faziam, né? Não era uma regra, mas eles tentavam suicídio como? Comendo areia. E aí, isso é um estudo que a Grada Quilomba faz, e ela chega a essa conclusão. Então, quando os senhores, né, de engenhos brancos descobriam que eles estavam se suicidando comendo a areia, eles colocavam também a máscara. Então, você não tinha o direito ao suicídio, né? A decidir, você não era dono da sua vida, de fato. É isso, então, Narley quer falar, a Lourdes também está aqui bem quietinha. Eu acho que na fala de vocês a gente já vai encerrando, né? O Dodô responde e já vai para as considerações. Vocês que sabem. Minha gente, eu tô... Menina, eu tô, como eu disse, Beth, eu tô impactada. Eu tô passada, entendeu? E assim, passada de boa, viu? Porque, sinceramente, assim, foi um prazer conhecer a Aldenor, viu? Aldenor Souza, né? Aldenor precisa a gente conhecer mais presencialmente, conhecer e dialogar mais. Eu quero escutar mais, viu? Você é muito bom, entendeu? E trouxe tudo, na verdade, né? Trouxe tudo. Apesar de estarmos aqui representando movimentos sociais, essa discussão da branquitude, sabe? Ela é uma discussão que, infelizmente, entendesse, a gente não tem, nós, do movimento, falo quanto movimento, a gente vai ter um fim, não chega, sabe? É umas discussões que a gente leva para a pauta, leva para a roda, mas nunca a gente consegue fechar o que, de fato, o que a gente pensa, sabe? Porque esse fenótipo né, da branquitude em si, também o outro lado é muito forte também, sabe? Então, assim, a gente fica nesse meio termo opa, e aí, sabe?
Nosso movimento é um movimento de mulheres negras, entendeu? Mulheres negras e tintas. Ai, Atenor, a gente vai ter muitas coisas, muito tempo. A gente precisa conversar com tempo para isso. Entender como é, né, Beth? Se você já passou por esse momento de discussão sobre branquitude, que a gente não chega a um denominador. Por mais que tenha algumas razões das dores, entendeu? Direito de fala, né? O que você imagina, né? Mas tudo bem. Agora, só que, tudo bem não, entre aspas, a gente fala assim, tudo bem, mas não está tudo tão bem, não. A gente tem que continuar insistir nessa conversa, sabe? Mas eu vejo um ponto aí que você não trouxe, o que eu acho que é fundamental, é quando a gente tem que trazer para o ensino, entendeu, de base, sabe? Essa linguística. Essa linguística, como é que nós vamos? Porque só assim, a gente, só trazendo para aquele ensino de base, que é o ensino primário, tá? Aquele ensino, eu falo da base mesmo, do primeiro ao quinto ano, entendesse como é? Quando a gente começa a falar de racismo, trazer a Lei 10.639, a Lei 11.645, sabe? Trazer para a escola, trazer para a educação essa transformação, sabe? Porque é só talvez a gente consiga transformar, se a gente conseguir dar esse passo, sabe? Dar esse passo nas escolas, sabe? Porque enquanto a gente não conseguir, estamos aí com o desafio de, novamente, efetivar essa lei, tanto quanto o movimento aqui, tá, da marcha, a gente está com esse desafio esse ano de rediscutir, sabe? Novamente essa lei. Porque é aquela história, né? Essa forma de pensar, essa branquitude, por mais que a gente queira, sabe, debater, a gente não chega, até porque eles crescem, entendeu? Eles crescem com toda essa simbologia, eles crescem com todo o racismo, eles avançam, entendeu como é? Quando a gente passa e vem a discutir, já está uma coisa impregnada, entendeu? No seu raciocínio, na sua ideia, entendeu? Você faz como aquela louca lá do Banco do Brasil, do vídeo que você trouxe, sabe? O que é isso? Que a gente hoje escuta, né? Até hoje. Então, é isso, a gente precisa discutir muito mais. Eu acredito nessa transformação da educação, através da educação, sabe? A gente conseguir, pelo menos, entender e trazer e fazer entender esse direito, sabe, da branquitude. Sabe? Eu acho que é por aí. Mas foi muito bom, viu? Assim, eu adoro, viu, Beth? Eu adoro essa ideia de estar discutindo, de conhecer pessoas. Venha chamar que é o Aldenor, já que nós estamos em casa aqui, só tem nós poucas pessoas. Chamar o Aldenor para fortalecer a nossa marcha, Aldenor. Estamos precisando de um fortalecimento, entendeu? Unificado mesmo. Homens, mulheres, vamos discutir juntos, entendeu? Essas questões, nossas questões de luta, de resistência, é fundamental. Não sei se você já ouviu, tenha falado da marcha unificada, né? Não sei ainda, mas trazendo, viu, Beth? Já estou puxando para cá um pouco, para a gente andarmos juntos, marcharmos juntos, tá bom? É fundamental a gente ter uma pessoa com esse raciocínio, que vai nos ajudar muito nessa discussão, viu? É isso. Se Lourdes quer falar também, tem algo a acrescentar, porque aí a gente pode já ir encerrando, né? Tá, assim, tá bem legal. Vai ficar salvo no YouTube para a gente ver e rever. Oi, Beth, boa noite. Boa noite, Marli. Boa noite a todos e a todas. Não, eu, assim, fiquei muito na escuta, porque essa temática, o racismo linguístico, para mim é um tema novo, sabe? Para mim é uma discussão nova. Mas à medida, que ele foi falando aí, eu acho engraçado, porque... Engraçado não, né? Eu acho que a coerência das coisas, né? Porque nas falas a gente vai conectando os fatos do dia a dia.
E eu penso muito na linguagem como instrumento de poder. E isso nos afeta diretamente enquanto negritude, né? Que nos foi negado muito, né? O estudo, por consequência, a linguagem, né? E aí, quem tem a linguagem culta para nos oprimir, para. Aí eu fico pensando muito nisso, sabe? Tanto com a linguagem como instrumento de poder com relação à opressão da negritude, quanto na opressão das mulheres. Porque são poucas mulheres que se atrevem, digamos assim, a pegar microfone. Por que poucas mulheres se inscrevem a falar essas coisas, né? Porque nos foi, né, nós tivemos essa opressão, a linguagem, a fala, né, o discurso, ele era muito para o homem. Mas eu gostei muito, é uma temática nova, é nova e, ao mesmo tempo, ela se entrelaça com o que a gente vive, sabe? Parabéns aí, eu gostei demais, né? Queria muito que tivesse muitas das nossas aqui, porque é necessária essa discussão. E Marli aí apontou muito bem, né, essa questão da lei, da gente trabalhar isso na base. Então, obrigada mesmo aí por trazer essa temática. Obrigado mesmo. Prontinho, então eu vou já passar aqui para o Denô, para ele fazer suas considerações e também considerações finais, como ele quiser. Fique à vontade, viu, Dodô? Tá, eu só quero perpassar pelas provocações que foram feitas, que são pertinentíssimas, né? Em relação à provocação de Marli, eu já tinha ouvido falar, assim, da marcha, mas, como eu falei, eu estou me aproximando dos movimentos e do entendimento, porque, infelizmente, quando a gente se aproxima das pautas da negritude, uma das coisas que, infelizmente, a gente se aproxima e vê logo é o colorismo, né, em prática, né? Você é ou você não é preto? Essa é uma das coisas que todas as pessoas que se aproximam dessa discussão, se não são retintas, como eu, né, elas ficam com essa dissonância durante alguns dias, até entender em que lugar social elas estão nessa discussão, para se aproximar com mais tranquilidade do tema da pauta da negritude, né? E do racismo como um todo. E aí, nesse sentido, já conectando com a sua provocação em relação a gente entender que essas discussões elas devem estar na escola, ela é pertinente demais. E eu te digo o seguinte, isso faz parte do desafio. Por quê? Essa nomeação, essa discussão, para nós, a minha turma de linguística, minha turma de linguagem, ela está nascendo agora, sabe? A ideia de entender que a linguagem ela é um instrumento de poder, como a Lourdes pontuou, e foi pertinente demais, isso a gente já tem há quantos anos essa discussão, mas a gente está começando a ver pesquisas que reverberam isso e que reforçam isso e que está dentro da perspectiva da linguagem. Eu vou chutar aqui em 20, 30 anos, no máximo. E isso, para que chegue na ponta lá no ensino básico, é um outro movimento, né? E é o desafio, realmente. Mas, mais uma vez, existe a resistência, né? Para você ter uma ideia, Marli, do que eu estou falando, e aí eu vou dar um exemplo bem pessoal mesmo. Antes de eu ter essa proximidade maior em relação à pauta da negritude racial, eu me aproximei mais, alguns anos atrás, da pauta de gênero e de defesa de pautas feministas. E aí, quando eu escrevo, quando eu me apresento, quando eu me expresso, sempre trazendo a voz das mulheres e a dos homens, dualizando a coisa, para minha turma de linguagem, isso é engraçado. Eu sou o exótico que traz mulheres e homens, né?
os atores e as atrizes que participam de determinada pesquisa, os profissionais e as profissionais da área de educação, enquanto que isso para a área das pessoas de serviço social é um senso comum, porque o entendimento social e de discussão e de aproximação com esse tema já é um contato há mais tempo, né? Então, isso tem a ver com a própria escolaridade. Se a gente parar para pensar, qual é historicamente, o que o curso de letras, a discussão da língua portuguesa nas escolas, ela remonta à Academia Brasileira de Letras, que é o quê? É branca, normatizadora, ela só entende que para você falar, se expressar corretamente, que é um termo totalmente equivocado, você tem que se aproximar daquela língua padrão e falada, e que muda com o tempo, porque o padrão, até o padrão, até a norma, ela sabe que tem uma hora que ela não consegue segurar a onda e que ela tem que ceder a pressões populares, porque ela vai ter que começar a entender que ela não consegue mais segurar a onda, né? E aí, só para dar um pequeno exemplo, nos anos 90, você já via uma gramática que eu tinha, considerando que a expressão seu, para se referir a um homem, né? Seu Aldenor, por exemplo, seu Joaquim, ela já estava começando a ser gramaticalizada, ou seja, esses homens brancos que batem o martelo para dizer o que é e o que não é apropriado numa língua formal, na língua portuguesa brasileira, eles estavam começando a acatar, porque viram que a pressão social não estava dando conta, né? As pessoas falam seu, elas não falam com tanta frequência senhor, se não for em um determinado contexto muito específico, né? Então, somos nós quem fazemos a língua. Então, quando a gente, mais uma vez, quando a gente nomeia, quando a gente começa a dizer que a linguagem ela tem esse traço de racialidade, a gente está começando a dizer, olha, existe algo por aí, e que está sendo nomeado, sabe? Então, é como se a própria semente que o Gabriel Nascimento jogou na minha mente, em que ele produziu o texto dele, eu não sei de onde ele é, mas é de algum estado daqui do Brasil, plantou alguma coisa na minha cabeça e eu estou reverberando aqui na noite de hoje, sabe? E isso ainda vai demorar, sei lá, quanto tempo para chegar na base, né? Na escola, mas é pertinente. E aí, para já encerrar, porque eu estou vendo a hora aqui, eu quero agradecer mais uma vez o convite do Projeto Iabás, em nome de Elizabeth. Agradecer a atenção, a hospitalidade nesse mundo virtual, né? A receptividade também. E quero agradecer às pessoas que tiveram a oportunidade de estar aqui na noite de hoje, porque realmente não é fácil você estar no ambiente virtual. Sabemos disso, né? Não é fácil. Ainda mais numa noite de sexta-feira, né? Então, eu quero agradecer demais a atenção das pessoas que estiveram aqui e vamos plantar novas sementes, né? Eu quero sim me aproximar do movimento e entender de que forma contribuições podem ser feitas, tanto eu para o grupo, do grupo para mim. Acho que a ideia é essa, reverberar. Obrigado. Beth vai me dar o contato dele, né, Beth? Não esqueça. Com certeza. Eu quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas, né, que acompanharam e as pessoas que irão assistir, porque vai ficar disponível no YouTube, né, meu Adupé, o Projeto Iabás é essa iniciativa que nasce aqui na Paraíba, dessas muitas inquietações, né, das pautas de gênero, da pauta LGBTQIA+, da pauta da processo de negritude, né, de enegrecer as pautas de uma luta antirracista, né, porque a gente sempre fala do letramento racial, mas a gente já tem um letramento racial, e esse letramento racial é racista. Então, a gente tem que, né, enfrentecer
o movimento e deixe as mais diversos espaços. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam, agradecer a Dodô, né, a Marli, a Léo, a Lutz, que especificamente que eles compõem a Marcha da Negritude Unificada, estiveram aqui conosco. Agradecer a Ronald Vaz por estar fazendo esse trabalho técnico para gravar, deixar esses momentos registrados. Enquanto houver internet, YouTube vai estar lá disponível para as pessoas. E dizer que nós vamos nos encontrar novamente agora no dia 27, né, com a pauta sobre a organização das comunidades tradicionais de terreiro no enfrentamento à Covid-19. Vamos tentar trazer as experiências aí do Maranhão, da Bahia e de São Paulo. Então é isso, minha gente. Todas as informações são divulgadas no nosso Instagram, @iabasprojeto. Beijo grande. Um bom restinho de noite para vocês. Durmam bem e um bom final de semana.